Segunda-feira, a gente começa um novo mês, um mês que temos o inverno chegando daqui a pouco, né? E aí a gente vai tratar da saúde respiratória, porque a gente tem hospitais e unidades de saúde assim, ó, lotadas de gripe a pneumonia, principalmente entre as crianças e os idosos. E em muitos casos a pneumonia não traz sintomas, né? E aí a gente precisa saber como identificar uma infecção pulmonar. Será que é possível? Aí eu convidei o pneumologista, Dr. Túlio Marques Cunha, que está aqui com a gente, nesse que é um dia especial, porque hoje é o dia do pneumologista. Então, mais uma vez, parabéns e muita saúde, viu, Túlio? Que vocês cuidam bastante da gente, né? Então, vamos falar sobre essa situação. É uma preocupação a questão da pneumonia, né? Sim. Nós temos vários tipos de infecção no sistema respiratório, que vai desde infecção nas vias aéreas superiores, que é a rinocinusite, até infecção nas vias aéreas menores, que é a laringo-traqueobronquite. Aqui, né? E por onde passa o ar para chegar no pulmão, porque o pulmão é onde ocorre a oxigenação. Uhum. E por fim nós temos as pneumonias, que são infecções potencialmente mais graves, em que a infecção e a inflamação está lá nos alvéolos, que é onde ocorre a oxigenação. Uhum. Então a pneumonia das infecções respiratórias é a potencialmente mais grave. Então existem vários tipos de infecção que podem ser causadas tanto por vírus quanto por bactérias, né? E essa fase do ano a gente tem um aumento grande de casos, principalmente de infecções virais, né? Lembrando que a gente tem 3 vírus que são mais complicados, que é o Covid, que anda meio sumido, o vírus influenza, que é o que está mais presente nessas semanas, e o outro vírus é o vírus sincial respiratório, né? Todos esses têm vacinas que a gente pode tomar para evitar casos e principalmente evitar casos graves. Túlio, a pneumonia pode vir sozinha ou ela é consequência de uma gripe, né? Ou ela pode vir sozinha? E um dos tipos é porque ela é silenciosa, não é? E aí quando vem já está bem... Então, a pneumonia bacteriana clássica, né? Quando fala em pneumonia, a gente pensa em pneumonia bacteriana. Normalmente ela vem isolada, né? Então, o que acontece? O paciente ele aspira conteúdo contaminado da cavidade oral, esse conteúdo vai lá para o pulmão, atravessa todas as barreiras de defesa que tem em todo o sistema respiratório e a bactéria começa a evoluir, inflamar e produzir secreção, pus lá dentro do pulmão. Isso é a pneumonia bacteriana clássica. Agora, pode sim, principalmente em crianças e idosos, né, você começar com um quadro de infecção viral, com uma gripe ou resfriado, o vírus ele reduz, né, ele ataca as defesas do pulmão, do sistema respiratório, e aí a bactéria aproveita esse momento e vai lá e faz uma infecção bacteriana secundária. Isso pode acontecer também, não é a maneira mais comum de pneumonia, mas em crianças e adultos principalmente isso faz parte, né, isso pode acontecer. E quando é preciso internação? A gente só interna quando o paciente, ou quando ele tem muitas doenças, né, e a pneumonia, como é uma infecção grave, ele pode descompensar. Então, por exemplo, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem alguma doença respiratória crônica, paciente com diabetes mais grave, paciente que tem problema renal. Então, esses pacientes normalmente a gente interna pelo menos uns 2, 3 dias até que ele melhore. Se o paciente é jovem, não tem nenhum problema grave de saúde, está confortável, não está cansado, está mantendo uma boa saturação, é possível, desde que ele tenha acesso ao medicamento, que ele possa procurar um pronto-socorro a hora que ele precisar, fazer o tratamento em casa. Se o paciente começar a fazer um tratamento em casa, ou em qualquer momento que ele piorar, ficar cansado, com muita falta de ar, ou cair a saturação, ou alterar a pressão, alterar a frequência cardíaca, esse paciente, idealmente, tem que procurar um serviço médico e tem que ser internado. Lembrando que pneumonia bacteriana precisa receber antibiótico. Certo. Infecções virais, não existe tratamento antivírus, salvo uma exceção. Então não adianta muito a gente dar antibiótico para infecção viral. Então essa diferenciação é muito importante. E aí na viral é o quê? Um soro, alguma coisa assim, medicação? Viral a gente precisa dar suporte para que o organismo consiga destruir o vírus e volte ao normal. Então basicamente são sintomáticos para diminuir dor, diminuir febre e hidratação. Isso é o mais importante. Né? E aí, antes da gente pensar, eu queria muito saber da rinocinusite, que eu acho que poucas pessoas sabem. Mas a vacinação, a pouca procura, apesar de várias, né, de vários chamamentos, ainda preocupa vocês? Preocupa demais.
Lembra que existe centenas de tipos de vírus, né? Para 3 mais graves, né? Para o adulto, falando para o adulto, vírus sincicial respiratório, Covid, influenza, a gente tem vacina disponível na rede. Então, as pessoas podem se vacinar. Influenza, todo ano, todo mundo. Covid, adultos, né? 2 vacinas mais um reforço é suficiente, não precisa fazer reforço todo ano. Okay. Quem tem mais de 60 anos tem que vacinar de 6 em 6 meses. E tem vacina para pneumonia? Tem vacina para pneumonia. A vacina para pneumonia, diferente da vacina viral, ela protege contra cepas do pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, que é o principal causador de pneumonia bacteriana. Então hoje tem na rede a Pneumo 20, que protege contra as 20 principais cepas do pneumococcus. É uma dose única, né? Quem não tomou pode tomar. O maior benefício são para idosos e quem tem doenças, mas ela protege todo mundo. Lembrando que também existem várias bactérias que causam pneumonia. O Streptococcus é a mais comum. Então, você protegendo contra a mais comum, você diminui a chance de ter infecções. Eu posso tomar agora, por exemplo, que a gente está nessa época de temperatura baixa, pode tomar agora que está protegido. Sem problema nenhum. Rinocinusite. Quando o Túlio, né, me falou sobre isso, eu falei, vamos explicar o que é, porque tem a sinusite, tem a bronquite, tem a rinite, toda essa rima, né? Rinocinusite é muito comum agora e o que é? Então, rinocinusite, a gente fala rinocinusite porque a cavidade nasal e os seios da face estão muito relacionados, aqui, né? Então, os ossos da face, eles são ocos e dentro dele, né, acumula secreção e essa secreção drena para dentro do nariz. Se você tem uma rinite crônica, por exemplo, alérgica, você vai ter a mucosa mais inchada e isso impede ou dificulta a drenagem dessa secreção dos seios da face. Então, eu acumulo secreção lá dentro, a bactéria coloniza e de vez em quando ela vai causar uma infecção. E isso é a sinusite bacteriana aguda. Como é que o paciente sente? Então ele vai ter dor de cabeça ao redor dos olhos, essa dor de cabeça piora quando ele abaixa a cabeça, ele tem uma sensação que está engolindo secreção no fundo da garganta, tem uma sensação de mau cheiro, né, no nariz. Então isso é clássico de sinusite bacteriana aguda. Agora, o mais comum é a rinocinusite crônica, que pode ou não ser alérgica. Que é aquele paciente que, dependendo do sintoma, da exposição, da mudança de temperatura, ele começa a nariz correr, nariz entupir, espirrar. Então, isso geralmente pode ser desencadeado uma crise por uma infecção, mas isso está muito relacionado com exposição ao meio ambiente. Então, esse paciente ele tem que tratar cronicamente para que não tenha essa manifestação. Como isso é uma doença alérgica, né? Se você trata, diminui essa inflamação, você tem menos crise. Agora, o resfriado comum, que é a rinocinusite aguda, é aquele paciente que está aí, nariz correndo, nariz entupido, corpo ruim, dor de cabeça, mas ou não tem febre ou tem uma febre baixa. Isso é resfriado clássico, esse paciente é viral, tem vários tipos de vírus que pode dar, ele vai melhorar sozinho. Tem a Lindalva que está acompanhando, ela falou que está com tosse há mais de uma semana, pode ser pneumonia? Porque todo mundo associa, né, a tosse. Veja bem, pneumonia é uma infecção potencialmente grave. Então, geralmente, os sintomas são tosse, pode ou não ter secreção, geralmente secreção amarelada, esverdeado, e geralmente vem com febre associada. Não é uma infecção muito simples, é uma infecção que o paciente sente um pouco mais. Tá. Todo paciente com tosse crônica, ele precisa ser investigado. Quando ela é aguda, assim, 2, 3, 4 semanas, está muito relacionado com essas infecções de via aérea. E se o paciente não tem muita repercussão de febre, mal-estar, cansaço, isso geralmente ou está relacionado com um quadro viral, ou que é o mais comum, que a gente chama tosse pós-infecção viral. O vírus vem, causa aquela lesão na via aérea, expõe receptor de irritação, e esse receptor de irritação começa a causar tosse, às vezes com estímulos que normalmente você não tem. Então é aquela tosse que o paciente tosse, às vezes tem enjoo, às vezes dificulta para dormir, piora quando deita. Isso é chato, mas não é grave e pode durar 90 dias. Ela vai melhorando à medida que o epitélio vai regenerando e vai voltando. Agora, eu tô tossindo, tosse seca de vez em quando, de repente muda a característica, começa a ficar com secreção amarelada, começa a ter febre, começa a ficar cansado. Aí não, aí eu preciso olhar
que alguma coisa diferente está acontecendo. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Dr. Túlio Marques Cunha, pneumologista, aqui com a gente hoje mais uma vez, trazendo esse alerta para a nossa saúde de doenças respiratórias. E quanto mais a gente sabe, melhor, porque a gente procura ajuda, né, cedo e tem o tratamento ali assertivo para a gente não complicar. Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E hoje nós estamos conversando, falando em alerta, sobre pneumonia, gripes, tudo isso que aparece, inclusive a rima do it, né? Sinusite, bronquite, e casos que vão surgindo de maio, agora em junho. Isso tende a aumentar, Túlio? Tende a aumentar porque o tempo vai ficar cada vez mais seco, mais seco, né? E a umidade baixa ela é muito ruim para a via aérea. Então a defesa diminui, aumenta o número de infecção. Túlio, eu vou trazer as perguntas dos nossos amigos que estão acompanhando nessa tarde, como o Rogério Fernandes, ele está lá no bairro Morumbi. Rogério, um abraço. Rinite é o grande problema dele. Ele falou que entra nesse tempo agora, ele sofre demais com rinite. Muito mau cheiro por causa das inflamações e ele queria saber o que ele pode fazer. Já fez alguns tratamentos, porém não teve resultado. Então ele está com uma inflamação séria, né? Então a rinocinusite crônica, ela tem medicamento que tem que fazer, que são anti-inflamatórios, não anti-inflamatório que a gente toma o comprimido. São anti-inflamatórios tópicos, né? Que ele deve procurar um médico para ele ser prescrito. E esses medicamentos, eles existem para não ter crise. Eles não adianta, quando você está em crise, você ir lá correr usar os sprays, né? Porque ele precisa modificar a resposta da via aérea ao estímulo. Então ele demora um pico de 2 a 3 semanas para começar a agir de forma mais importante, vamos dizer assim. Outra medida que ele pode fazer que ajuda muito é a hidratação. Então, soro fisiológico nasal, né? Quanto mais volume, quanto mais vezes ele utilizar, menos sintoma ele vai ter e ele vai evitar que tenha essas crises de rinocinusite. Uhum. E o ambiente que ele está também, tipo assim, limpar a poeira, essas coisas, arejar o ambiente, pode ajudar? Importantíssimo. Então, evitar tapete, cortina, carpete. Quando for limpar o ambiente, limpar com pano úmido para não aerosolizar. Subir, né? Evitar contato com mofo, com poeira. Então agora está começando o inverno, né? Se ele já não fez, aquela blusa de frio que fica lá meses em Uberlândia guardada, lava ela, porque senão fica aquele cheiro de mofo e aí desencadeia a crise. Então são dicas importantes, né? Que vão ajudar a não ter crise, ou se tiver crise, que isso melhore rapidamente. A Elaine, que está lá em Itapuirama assistindo a gente, ela disse que a mãe teve pneumonia, mas já está melhor. Ela tem 91 anos, só que a tosse não passa. O que pode ser? Está normal? Então, se ela foi uma pneumonia mesmo e tratou, né, e o que sobrou foi a tosse, isso provavelmente vai melhorar, né? Porque à medida que o pulmão vai cicatrizando, vai regenerando, essa inflamação vai reduzindo. Mas fique atenta, essa idade, existe grande chance da paciente estar engasgando com comida, com saliva, com água, e isso pode inclusive ter sido a causa da pneumonia. Então fique de olho, observe se essa tosse é pior quando alimenta, após as refeições, pior quando deita, porque se for, às vezes a gente precisa ver. Outra coisa ela tem algum outro problema pulmonar? Já fumou, já teve exposição a fogão de lenha, tem chiado, então precisa entender se ela tem alguma outra doença, ela já tem alguma doença pulmonar de base e teve essa infecção. Então, se persistir essa tosse ainda, ela deve procurar um atendimento para a gente entender o que está acontecendo. A gente falou da mãezinha, né, da Elaine, que tem 91 anos, aí a Mariana Vilela, que está lá em Uberaba, um beijo para você, Mariana, ela está preocupada com o filho dela. Tem uma criança de 2 e uma de 3 anos, né? Então são 2 crianças. E estão na escola este ano. É uma gripe atrás da outra e eles já tiveram, inclusive, bronquite e sinusite, Túlio. Ainda não tomaram a vacina da gripe. Pode dar mesmo estando com sintomas gripais? E o que pode ser feito para evitar tanta gripe nesses meninos? Orar. Orar. Porque não tem jeito. Criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Se um tiver gripado na sala, eles abraçam, eles beijam, eles ficam perto, encostam a mão, põem a mão na boca. Então é muito difícil que uma criança pegue e as outras não peguem. Isso acaba transmitindo para a família mesmo. Então até 6 infecções respiratórias por ano é considerado normal, certo? Então nessa fase, nessa idade, né,
é se cuidar, hidratar o menino, cuidar, observar se tem sinais de gravidade, né? Para poder, mas não tem muito o que fazer, não. A Lídia, é diferente tosse de quem fuma de tosse de quem está com pneumonia? Como diferenciar? Depende do contexto. A gente está falando de uma tosse crônica que ela tem há meses, né? E se ela for tabagista ou ex-tabagista, né? Se ela fuma ou parou de fumar, a gente tem que pensar que ela pode ter algumas doenças pulmonares causadas pela fumaça do cigarro. Exemplo, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o popular enfisema. Outra coisa que pode dar tosse crônica nesse contexto é câncer de pulmão. E existem outras doenças respiratórias causadas pela fumaça do cigarro. Então, se a paciente é ou foi fumante e tem tosse crônica, ela deve procurar um atendimento para entender o que está acontecendo no pulmão. A Luciana traz a questão da bronquiolite. Também está ali nessa turma das doenças respiratórias. Ela quer saber, está te parabenizando pelo dia de hoje, ela está lá no Jardim América, quer saber, a criança que está com bronquiolite, ela pode passar para os adultos? Importantíssimo. Teve uma mudança agora de nomenclatura bem recente. O que é bronquiolite? Bronquiolite é o bebezinho até 2, 3 anos de idade que chia o peito. Então isso era chamado de bronquiolite. Hoje isso é chamado de asma. O que é asma? Crise de chiado de repetição. Então isso é uma doença inflamatória da via aérea que a crise pode ser desencadeada por uma infecção viral, uma gripe ou um resfriado, por exemplo. Aliás, é o mais comum, uma crise de asma por uma infecção respiratória. Então, se o bebezinho, ou qualquer pessoa, qualquer idade, se ele tem chiado de repetição, isso chama asma e deve ser tratado e conduzido como tal. Existe uma conduta para crise, existe uma conduta para não ter crise. Então, se tem chiado, precisa procurar um médico. Precisa ser feito, ver se é o chiado mesmo, né? Sim. Porque a gente fala que está chiando o peito, mas quando você vai examinar, não é bem o chiado da asma. E aí, se for, tratar, e hoje em dia tem tratamentos fantásticos, com pouquíssimo ou nenhum efeito colateral, que o paciente vive normal. Tranquilo, pode fazer exercício, e tem que cuidar o ano todo, né, Túlio, nesse caso de asma. Se tem asma, você tem que tratar para não ter crise. Só uma estatística, 10% da população mundial tem asma. Nossa. E 30% dos atletas olímpicos têm asma. Por quê? A criança começa a ter asma, a mãe coloca para fazer esporte, ele fica bom e é campeão olímpico. Então, se um asmático é campeão olímpico, você acha que ele vai ter alguma limitação na vida? Desde que ele trate corretamente. Legal isso. A Márcia do Jardim Holanda, eu tenho até uma amiga que passou por uma situação que é a pergunta da Márcia. A sinusite pode infeccionar a gengiva? Não é comum. Não é comum. Mas eu posso ter, eventualmente, algum agente infeccioso que também inflama a gengiva. O que tem, dependendo do local da rinocinusite, é aquela dor na cavidade oral, que a gente não sabe, parece dor de dente mesmo, isso, né? Mas isso pode ser só da rinocinusite mesmo. Então, não necessariamente eu tenho uma inflamação, mas eu posso ter uma dor que parece que é uma dor de dente mesmo. A Rosângela, eu tomei a vacina para pneumonia, mas acho que tem data para acabar a proteção. Esclarece para ela, por favor, Túlio. Existem várias vacinas de pneumonia. Lá atrás era a pneumo 23, depois veio a pneumo 15 e agora tem a pneumo 20, tá? O que é pneumo 20? Pneumo 20 são 20 cepas que protegem de 5 cepas do pneumococcus, do Streptococcus pneumoniae. Então, quem nunca tomou a pneumo 20 e já tomou a pneumo 15, por exemplo, há mais de um ano, ela pode ir lá tomar uma dose única da pneumo 20 e ela já está protegida. Vou fazer mais uma pausa com o Dr. Túlio Marques Cunha, pneumologista, com a gente hoje, agradecendo a participação expressiva de você que está sempre conosco, né, em todas as tardes, tá? 3 horas e 21 minutinhos, eu estou aqui com o Dr. Túlio Marques Cunha, que é pneumologista, trazendo para a gente muito sobre a situação que nós enfrentamos, não só em Uberlândia, mas aqui no estado e no país, de muita gente adoecida por conta das doenças respiratórias, né? E eu vou trazer suas perguntas aqui. Lembra que eu te falei? A Rayane quer saber, pode ser vacinada mesmo estando gripada? É uma dúvida comum demais, Túlio. O ideal é passar esse período assim de febre, dor no corpo, mal-estar, né? Esperar 1 semana ou 2 semanas mais ou menos e vacinar, né? Porque esse processo agudo eu não recomendo muito não. Tá. A Joana teve hemoptise, é isso? Lá em 2010, fez tratamento e tudo, só que ela está sentindo dor nas costas, no peito, até lavar a louça está muito difícil. Ela precisa olhar isso, ela fez um raio-x e disse que está tudo normal. Mas tem alguma coisa que ela pode fazer?
Ó, hemoptise é sangramento na via aérea, né? Tosse com sangue. Então, a maior causa disso é a infecção respiratória, uma traqueobronquite, uma infecção na via aérea. Esse é o mais comum. Tem outras causas, outras doenças mais graves, mas esse é o mais comum. Agora, se ela está sentindo só dor, sem tosse, sem febre, eu acompanharia, né? Agora, se voltar a ter tosse, voltar a ter febre, tiver sangramento, aí a gente tem que entender o que está acontecendo. Uma pergunta que eu ia te fazer agora na volta do bloco, né, que a Elânia trouxe, a vacina Pneumo 20 está disponível no SUS? Não, ou não? Só para casos especiais. A nossa querida Denise teve infecção de garganta, febre, dor no corpo, dor de cabeça, crise de sinusite. Aí tomou medicação, antibiótico, melhorou, mas a tosse seca ficou com secreção. Já tem 2 semanas. Ela falou, não tenho, sei que xarope tomar. Automedicação, cuidado? Não vai resolver nenhum xarope, Não, né? É aquilo que a gente falou. É um processo de recuperação da via aérea, né, do tecido pulmonar, então ele fica mais sensível, ele responde mais a estímulos. Então essa tosse é normal, ela é chatinha, mas ela vai melhorar, né? Então, agora, não pode ao contrário, né? Eu estou tossindo, tosse seca, está diminuindo, de repente começa a piorar, começa com catarro amarelado, fazer febre, isso é um sinal de uma infecção bacteriana, normalmente secundária. Aí eu preciso cuidar. Túlio, a gente mostrou aqui a pesquisa de automedicação, que 90% dos brasileiros, né, têm por hábito esse tipo de situação. No caso de uma doença respiratória, né, gripe, resfriado, pode ser arriscado a automedicação? Depende. Se nós estamos falando de automedicação, medicamentos para febre, para dor, tipo dipirona, paracetamol, não vejo problema nenhum. Agora, se a gente está falando de antibiótico, nunca faça sem orientação. Anti-inflamatório, uma droga muito perigosa, pode ter efeito colateral no rim, no fígado, no estômago. Corticoide, nem pensar, porque não é... Você toma, se sente melhor, mas assim, tem consequência a longo prazo, então tem que ter indicação. Então, remédios sintomáticos comuns, não vejo problema. Mais que isso, eu acho que precisa de uma orientação. A Cristiane está tossindo há 4 meses, à noite piora. E durante o dia ela tosse tanto que dá ânsia, né? Dá ânsia de vômito. E aí sente muitas dores nas costas, assim, perto dos pulmões, ela, né, localizou. Será que pode... O médico falou que poderia ser reação do remédio para pressão alta, mas ela acha que é pneumonia. Tosse crônica, considerando, por exemplo, um exame de imagem normal, uma radiografia normal. Eu tenho que pensar em rinocinusite crônica, então nariz correndo, entupido, que é uma tosse principalmente quando deita. Eu tenho que pensar em refluxo gastroesofágico, então eu posso ter sintoma de queimação, amargo na boca, sensação de pigarro, e é uma tosse que também geralmente piora quando deita. Alguns medicamentos, algumas classes de remédio para pressão podem dar tosse crônica, né? E outra causa, que é mais rara, é um quadro de asma que se manifesta só com tosse. Então, se o paciente tem tosse mais de 3 meses, a gente tem que investigar, né? Tem outras causas, outras infecções crônicas, mas essas são as mais comuns. A filha da Maria das Vitórias tem 2 anos e 7 meses, ela contou aqui um pouquinho pra gente, ela foi diagnosticada com sinusite, além de infecção de ouvido. Ela falou que está saindo catarro, uma secreção pelo olho, está tomando antibiótico, né? E ela está sem saber o que fazer. 2 anos e 7 meses com esse diagnóstico, Túlio? Então, lembra, os ossos da face, eles drenam para dentro da cavidade nasal, assim como o ducto lacrimal e o ouvido médio, certo? O ouvido interno, ele também pode ter infecção. Então, se eu tiver uma rinocinusite crônica ou aguda, por exemplo, o nariz ficar entupido, né, eu posso impedir ou dificultar essa drenagem de secreção e eu posso ter rinocinusite, otite, eu posso ter saída de secreção pelo ducto lacrimal. Então, isso faz parte do pacote, né? Então, o que a gente precisa fazer, além, se tiver indicação de antibiótico, tem que tomar um antibiótico que o médico receitou, mas a lavagem nasal com soro ajuda muito a limpar essa secreção, que às vezes ela fica meio endurecida, né? E facilitar essa drenagem e o paciente melhorar os sintomas. E aí, além dessas doenças que a gente tem muitas pessoas que sofrem com coceira, espirro. É o caso da Betânia, lá do Santa Mônica. O que ela pode fazer? Tá tomando antialérgico, tomou a vacina, aí é diferente porque é uma alergia? Ela falou que não vai embora.
geralmente esses sintomas de espirros, né? Principalmente quando ela tem que observar o que desencadeia, né? É quando ela entra num quarto, é quando ela vai num supermercado, por exemplo, chega na área de produto de limpeza, seja um cheiro mais forte. Então ela tem que tentar identificar e, obviamente, à medida do possível, ficar longe desses desencadeantes, vamos dizer assim. Agora, existe tratamento para rinocinusite crônica alérgica, né, que ela pode procurar atendimento, ela vai ser medicada e orientada, que ajuda sim ou a resolver ou a melhorar mais de 90% desses sintomas. E aí aqueles hábitos de higiene, para a gente reforçar, máscara também, né, Túlio? A máscara é muito importante, né, para evitar que a pessoa pegue uma infecção que você está e também para te proteger. Tá. Então, se você começa a ter qualquer sintoma respiratório e coloca uma máscara, se eu tiver gripado, eu vou impedir de passar para você. Agora, a máscara, se eu usar ela corretamente, ela vai me proteger. Como é que é usar corretamente? Eu vou colocar uma máscara, eu não vou mais ficar coçando meu olho, minha boca, meu nariz. Se eu tiver que tirar a máscara, eu vou lavar minha mão com álcool gel, eu tiro a máscara, faço o que eu tiver que fazer, coloco a máscara, lavo a mão de novo. Então, se você usar dessa maneira, você não vai. Então, exemplo, quem deveria usar máscara? Pacientes que têm doenças graves, cardíacas, pulmonares, quer fazer uma viagem, máscara, mas usando corretamente. A chance de pegar a infecção diminui bastante. No consultório eu atendo de máscara. Eu nem lembro a última vez que eu tive infecção. Nem eu, nem a Janaína, minha secretária, nós não pegamos Covid nenhuma vez no consultório, então funciona. Viu só? Adorei essa dica da máscara, viu? É o Dr. Túlio Marques Cunha, pneumologista, com a gente aqui no Você. Túlio, obrigada, viu? Obrigado você. Sempre uma honra te receber. Tá bom? Ó, vou mandar um beijo junto com o Dr. Túlio aqui para Elci, para Josi lá do Saraiva, lá do Jardim Ipanema também, a Eliane. Ai, a Maria Badia que mandou um abraço pro Túlio também, viu, Túlio? Outro. E a Késia também que tá acompanhando. Gente, Aparecida de Araguari, viu? Um beijo para você também. Amanhã eu tô de volta. Boa tarde para vocês e até lá.